Olá! A palavra evangelho literalmente significa boa mensagem ou as boas novas, as boas notícias. Só que hoje, no contexto espírita, o espiritismo ele é uma religião cósmica. Ele não é uma religião limitada a um povo, não é uma religião limitada a determinada raça, não é uma religião que se acredita como a salvadora de todas as pessoas, que só quem está no seu meio é que será salvo, que Deus criou apenas a Terra, ou que Deus criou o ser humano como um ser supremo do universo, ou qualquer coisa dessa natureza. O Espiritismo ele acredita num universo infinito, em um universo composto por múltiplas dimensões. Nós, como espíritas, nós estudamos as dimensões espirituais, os seus habitantes, o lugar de onde viemos, para onde voltaremos, a nossa origem, o nosso destino, tudo isso de maneira prática, interagindo diretamente com estes planos. Então, nós vemos o universo de uma maneira muito ampla e o Deus que criou esse universo de uma maneira mais ampla ainda. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, criador de universos infinitos e é aquele que cuida de tudo isso. Então é um ser que intelectualmente está muito acima da nossa compreensão, mas que pode ser facilmente compreendido pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. E o Evangelho, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é um livro de papel, não é aquele, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que nós estudamos com as mensagens dos Espíritos, interpretando os ensinamentos do Cristo. Não é o livro de papel que é o Evangelho. O Evangelho é a vivência destes ensinamentos, é a vivência destas leis cósmicas universais que foram encarnadas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se tornou Evangelho, ele se tornou portador do Evangelho a partir do momento em que, encarnado, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Então Jesus, ele se tornou o Evangelho. Jesus não escreveu nada. Seus discípulos escreveram as mensagens, as boas novas dos ensinamentos de Jesus, que nunca foram ensinamentos teóricos. Jesus ele ensinava verbalmente sim, mas sobretudo ele ensinava com seu próprio exemplo. Então nós pegamos lá no capítulo 5 a 7 de Mateus, o Sermão do Monte, em que Jesus abre o início do seu ministério na terra, fazendo um resumo da sua doutrina perante os seus discípulos, perante aqueles que o seguiam. E cada coisa que ele ensinou no Sermão do Monte não foi apenas teoria, ele não era um mestre de ensinar e deixar que os seus discípulos fizessem. Ele era um mestre que ensinava na prática. Então, se ele falava sobre perdão, ele mesmo perdoava. Se ele falava sobre amor, ele era o primeiro a amar. Se ele falava sobre humildade, ele era o primeiro a ser humilde. Então, Jesus ensinava, sobretudo com a sua pessoa, com os seus exemplos de vida. Por isso a sua mensagem é tão poderosa, por isso a sua mensagem atravessou os séculos e hoje tem um impacto tão poderoso ainda no mundo. Porque não foi nada teórico, não foi nada apenas verbal, e sim uma mensagem viva de comportamento e de ação. Então, quando nós dizemos que nós queremos estudar o Evangelho, que nós queremos seguir os ensinamentos do Evangelho, nós precisamos, sobretudo, ser práticos, colocar as coisas em ação. Não basta eu ler o livro, porque o livro é apenas a letra, é apenas uma letra morta, é apenas um pedaço de papel. O livro é apenas o portador da mensagem. Ele por si só não transforma nada, ele não reforma nada. Nós somos os transformadores. Eu preciso pegar a mensagem que está no livro, interiorizar essa mensagem, fazer com que essa mensagem se torne parte de mim, da minha vida, da minha existência, para que eu me torne evangelho, para que eu seja o portador das boas notícias. E essas boas notícias, essas boas novas,
não podem jamais ser da boca para fora. Elas precisam ter verdade, elas só têm verdade quando elas vêm do coração, quando elas vêm de ações práticas. Eu preciso viver o Evangelho para que eu possa ensinar o Evangelho, para que eu possa levar as boas novas do Evangelho para frente. Porque senão serão apenas palavras vazias. Palavras vazias, elas não duram muito tempo, elas se perdem, elas são sopradas com o vento e elas desaparecem cedo ou tarde. Então, se nós temos a pretensão de nos dizer cristãos, nós que somos espíritas tivermos a pretensão de nos dizer verdadeiros espíritas, não temos a necessidade de nos tornarmos perfeitos, nem a pretensão de sermos perfeitos, porque a perfeição absoluta é só Deus quem possui, e a perfeição relativa nós ainda demoraremos muito tempo para alcançar. Mas eu tenho que ter o compromisso de a cada dia ser melhor do que no dia anterior. Eu tenho que ter o compromisso de estar me esforçando no caminho da melhora. Porque como eu posso chegar no meu irmão e dizer para ele, num momento de fúria, que ele precisa perdoar o seu adversário, se eu não me esforço, pelo menos, para viver isso na minha própria vida, se eu não me esforço para levar o perdão para as pessoas que me ferem, ou para pedir perdão quando eu ferir alguém, então eu preciso de ter, de certa maneira, uma equalização, uma harmonia entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. No outro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Evangelho, em que Jesus diz sobre o crer, que aquele que crê em si será salvo. Essa salvação, ela não quer dizer de uma crença apenas de se achar alguma coisa, ela quer dizer uma mensagem muito mais profunda, algo que realmente veio para modificar a vida das pessoas. Mas é importante que nós entendamos nesse primeiro momento isso. Evangelho são as boas novas. Essas boas novas são as leis de Deus que governam o cosmos. Para que nós estejamos em harmonia com essas leis, nós precisamos nos tornar portadores dessas leis, fazendo a vontade de Deus. Precisamos nos tornar evangelhos. Nós precisamos ser os portadores vivos da mensagem, porque portador morto é o livro. O livro é um portador morto. Ele é uma ótima fonte de conhecimento, porém, se você apenas lê e não vivencia aquilo, se você não interioriza aquilo, é apenas uma fonte de conhecimento intelectual. Você pode ser um ótimo intelectual do cristianismo, estudando muitos livros, mas se você não vive aquilo na prática, infelizmente, a sua tarefa ela ainda está por começar. Ela está inacabada. E se você passa pela sua existência vivendo de teorias, chegar no mundo espiritual, você não cumpriu aquilo que você deveria cumprir. Porque você não veio para a Terra para ser apenas um intelectual, um estudioso e vazio de sentimentos, vazio de ação. Você veio à Terra para se transformar num instrumento de Deus para si e para os outros, para você viver as mensagens do Cristo, para você viver o amor que o Cristo ensinou, para você viver o Evangelho de uma maneira prática, de uma maneira útil para os outros que vivem ao seu redor. Então isso é Evangelho. Evangelho é prática, Evangelho é ação. E não existe diferença entre as leis que Deus criou no universo, sejam essas leis físicas, sejam essas leis morais. Então, da mesma forma que existe a gravidade, da mesma forma que existe qualquer lei física que governa o nosso planeta material, a Terra material, as leis que governam o mundo moral, elas funcionam da mesma forma. A lei de amor ela é tão viva e tão prática quanto a lei da gravidade. Se você pula de cima de uma casa, por exemplo, você vai cair no chão. É inevitável isso. Da mesma forma, se você tenta burlar a lei de amor, você sofre as consequências por isso. E se você vive a lei de amor, você colhe os frutos doces daqueles que
se harmonizaram com essa grande lei universal. E aqui falando não de um amor egoístico, mas de um amor fraterno, de um amor que quer o bem de todos e que trabalha para o bem de todos.